Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal É Simples, onde nós vamos estar sempre falando sobre espiritualidade e fé. E eu repito sempre, não é porque nós falamos sobre espiritualidade e fé que esse canal seja um canal religioso ou um convite a você mudar de religião, ou seja uma nova religião. Não, são de todos os segmentos religiosos, muito bem-vindos no canal, estão convidados a participar e acompanhar o vídeo até o fim e depois deixar o teu comentário, se gostou ou não gostou, se você pensa diferente, ok? Para a gente poder, juntos, né? É um canal aberto a todos e a gente vai poder falar e aprender juntos. Mais um assunto sobre espiritualidade e fé. Até lá. Tchau, tchau. Pessoal, vamos adiante com nossa conversa sobre a fé e vamos falar hoje sobre a radicalidade da fé, que é o que a gente tem falado até agora, né? A fé é radical, realmente, tem que ser. E essa palavra radical, ela tem a raiz, no italiano, por exemplo, vem de radice, quer dizer raiz, e daí então segue radicale, que é radical, e ela é realmente radical a fé, porque foi estabelecido por Deus que o justo viverá da fé, e o significado de fé é certeza absoluta de coisas que não se veem, né? É uma esperança de que as coisas invisíveis se concretizam. E quando se diz não se veem, é num sentido muito mais amplo, muito mais radical do que esse simplesmente que você não pode ver. Mas além do visível material, a fé radical, ela vai além. Não somente o fato de que tudo que existe, que você possa ver, nunca vai comprovar que Deus exista. Como a gente tem falado, também não vai comprovar nada a respeito de o nosso destino eterno, da justiça de Deus, não tem essa comprovação. Isso no âmbito material. Mas a fé é tão radical que entra até mesmo no campo emocional, no campo da alma, aquilo que está dentro da alma, o nosso sentimento. Então a fé também não é comprovada porque um diz que sente que Deus existe. Então pode dizer, não, eu creio que Deus existe porque eu sinto. Também não pode ser essa a coluna, a base, o alicerce para que a minha fé exista. Porque sentimento, nosso sentimento é volúvel, o coração do homem é enganoso. Então hoje a gente sente uma coisa, amanhã já não sente mais isso. Dependendo da situação que aconteça, um acidente, um desastre, uma morte, as injustiças do mundo, tudo isso muda o teu sentimento a respeito da existência de Deus. Então não pode ser a base, a coluna para sustentar a minha fé, essa fé radical. Então, minha intuição também não, porque ela é enganosa também. Eu tenho uma intuição hoje, mas depois, dependendo do que se descobre, através dos vários meios, arqueologia, através de descobertas, artefatos, tudo, eu posso também parar de ter isso. Mas vamos falar no campo mesmo da alma, né? Emoção, a minha emoção também não pode demonstrar a existência de Deus, porque eu sou emotivo, pelos mesmos motivos que eu já citei. Quando uma coisa está boa, eu estou emotivamente bem, quando uma coisa não está bem, eu estou emotivamente mal. E isso me leva a ter até um certo desequilíbrio no que diz respeito à existência de Deus e à bondade dele. Como as coisas, no que diz respeito à existência de Deus, está no campo do impossível, do que não se pode medir,
está no campo do não existente, como nós já ficamos sabendo, né, que Deus não faz parte da nossa existência, da nossa dimensão. Ele trouxe à existência tudo aquilo que era invisível, que era impossível até de se imaginar, era inconcebível. A nós foi trazido à existência e para nós hoje é natural. Então, existe, então não precisa de fé para que a gente creia naquilo. Basta ver ou até mesmo saber sobre aquilo ou até mesmo estudar. Se a gente não consegue ver, tem muita coisa invisível que a gente estuda e chega a uma conclusão. A gente não precisa de fé daquilo. Mas não, isso não diz respeito a Deus. Deus criou, mas ele não é criado, não é criação. Então ele não pode ser comprovável. A gente jamais vai ter comprovação sobre Deus. Na área material, nenhuma. Não adianta olhar a montanha, você pode até ter tudo isso, emoções, intuições e tudo, e dizer, poxa, isso é muito lindo, então por isso Deus existe. É aceitável, mas não é aceitável assim como edificação para a minha fé, mas não pode me comprovar que Deus exista. Nada criado pode me comprovar que Deus exista. Nem a emoção que eu sinto sobre aquilo. A radicalidade da fé me deve, como nós já falamos, me levar até um ponto onde eu devo dar um salto no nada absoluto, crendo absolutamente que Deus está ali no invisível, no improvável, no imensurável, enfim, em tudo que o olho não pode ver, em tudo que a percepção não pode perceber. No campo material eu não posso alicerçar minha fé sobre nada escrito, contado, sobre histórias. Da mesma forma, isso pode me conduzir, como o apóstolo Paulo falou, sobre a lei, ou seja, sobre escrituras, que é diferente de palavra de Deus, nós vamos ver isso também. Escrituras serve de aio para me portar até, para me levar até Cristo. Mas depois, esse aio, ou seja, essa, no Brasil como é chamado, essa ama de leite, essa pessoa, a tua babá, vamos dizer assim, depois de você crescer, essa babá não te serve mais. Esse aio, essa lei, essas escrituras que te levaram até você ter conhecimento, percepções, tudo isso, até ali é aceitável e é utilíssima. Toda escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, enfim, para levar o homem até o conhecimento de Deus no sentido físico, humano, até esse limite. Porém, a fé radical, depois desse passo, tem um passo além, que é espiritual, que é a fé absoluta, mesmo não tendo certeza, não vendo, e mesmo que tudo que se é prometido, reino de Deus, céu, tudo isso que é prometido, não é comprovável. Não é absolutamente certo. Existe uma barreira, como até mesmo Jesus ilustrou quando disseram para ele, Senhor, manda que venha aqui, molhe o dedo na água, coloque na minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento, que pode ser um lugar de tormento, depois nós podemos falar sobre isso, mas esse lugar de tormento pode ser as escolhas da vida que te levaram a ter uma vida miserável, uma vida infernal, enfim, um abismo. Mas não é esse o ponto. Jesus falou, olha, mesmo que um morto pudesse voltar e falar, não seria base suficiente para se acreditar. E também tem outra coisa. Lá onde ele está, para ele passar para esse mundo para cá, tem uma barreira enorme. Jesus deixou claro que era intransponível, que não podia passar de lá para cá.
E aí é disso, é dessa radicalidade que nós estamos falando. Não existe nada que possa vir de lá e me comprovar. Crer em Deus por causa de milagres, crer em Deus por causa de visões, crer em Deus por causa de contos de quem foi até o céu e voltou, foi até o inferno e voltou. Tem que se ter muito cuidado com isso, porque a nossa alma, ela quer algo apalpável, algo comprovável, e é isso que a gente, dentro das religiões, a gente busca. Algo, alguma coisa, qualquer coisa que como de um momento a outro vai explodir no coração assim, e você vai falar, nossa, isso é a prova de que Deus existe. Sabe, nós, crentes, temos essa mania de querer, através de milagres, visões, ver anjos e ver ambientes celestiais, ouvir vozes. Nós estamos procurando basear nossa fé sobre isso, mas como nós já temos falado, se houver qualquer manifestação física, escrita, visível, sentimental, qualquer comprovação de que Deus exista, ele deixa de ser Deus porque ele entra num campo da existência em que não se precisa mais de fé. Ou Deus deixa de existir, ou então toda a questão de fé morre, cai por terra, porque se a fé ela tem que ser baseada sobre aquilo que não se vê, sobre coisa que se espera com certeza absoluta e se tem que se esperar mesmo que não se comprove, então toda essa ideia de que um dia vai ter uma revelação material ou sentimental de que Deus exista, ou que seja bom, ou que realmente a gente vá para o céu, ou que a gente esteja praticando os modos certos de salvação, enfim, se houver uma comprovação absoluta disso, a fé não tem mais necessidade dela. Aí então a gente vai ter que rever todo o conceito do cristianismo, todo o conceito espiritual sobre fé, todo o conceito espiritual sobre criação, enfim, sobre todas as doutrinas que nós criamos e manipulamos e corrompemos para querer uma comprovação de que Deus existe, tudo isso no meio está eliminado. Não pode mais existir. Então a radicalidade da fé, ela é muito mais além do que a gente pensa, e é muito difícil. Muitas pessoas desistem porque praticam uma religião, colocam a fé na prática de que porque está praticando, então logo uma revelação vai acontecer, ou então se está pagando pelo reino dos céus, então quando morrer vai para o céu. Essa é a fé que a pessoa tem e não passa dali. Mas a fé está baseada e toda ancorada no fato de que ele está praticando para ser salvo. E a fé radical me diz que o salário de quem trabalha é digno de que seja recebido. Mas ele não é uma dádiva, ele é um pagamento, ele é um merecimento. Mas quem não trabalha e crê em Deus que justifica o ímpio, esse sim vem imputado isso como fé genuína. A radicalidade da fé, então, meus irmãos, é isso que a gente tem que pensar. E é nisso, nessa base que a gente tem que viver. É um salto no abismo sem nada físico, material, perceptível, sentimental, emocional. Tudo isso não pode servir como alicerce da minha fé. Você pode pensar, é difícil. A fé, ela, para nós, é impossível. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, através da fé, e isso não vem de nós. É um dom de Deus. Não vem de obras no sentido de toda a produção humana, de toda busca humana de comprovações sobre Deus, sobre a bondade dele, sobre a justiça dele,
de onde vem isso, de onde vem aquilo, explicações sobre Deus. Isso são obras. E nós não somos salvos pelas demonstrações disso. E nós somos chamados para praticar boas obras, sim. Não temos que ficar de braço cruzado. Já respondendo a muitos que falam, bom, se é do jeito que você está falando, Valdir, então eu vou cruzar meu braço aqui e deixar então que as coisas aconteçam, porque não. O versículo de Efésios 2:8 continua dizendo que nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos e criados por Ele para as boas obras que Deus prepara antecipadamente, ou de antemão, ou prepara primeiro, ou faz todo o caminho, ou produz tudo para que a gente, simplesmente passando pela vida e tendo essa certeza absoluta numa fé em um Deus que é real, não é existente, porque o que existe é comprovável e não serve fé. Mas ele é real, porque o que é real se torna real porque eu creio, eu espero com certeza absoluta naquilo e não tenho nenhuma sombra de dúvida de que aquilo é realidade. Essa é a radicalidade da fé. E as obras Deus vai preparar para que eu produza, passando pela vida, encontrando pessoas, falando quando tem que falar, se calando quando tem que se calar, quando Deus, através do Espírito, te disser, te conduzir, te falar com inteligência, com sabedoria, ok? É essa estrada que nós temos que caminhar produzindo, trabalhando naquilo que Deus já produziu por nós. Essa é a radicalidade da fé, que não inclui fé em nenhuma prática produzida por nós, nenhuma obra produzida por nós, nenhum sentimento sentido por nós, nenhuma emoção produzida pela nossa mente, porque a mente também engana, a nossa psicologia também nos engana, e enfim, depois a gente fala mais sobre isso, mas por enquanto é disso que nós vamos continuar falando, a fé radical. Um abraço e a gente continua se falando aqui pelo canal É Simples. Se inscreva, faz o teu comentário, tudo que você quiser falar para acrescentar ou para criticar, se você não concorda, não é um problema. Eu não sou o dono da verdade e nem quero ser, Deus que me perdoe disso. Porém, se te serve isso que eu estou te falando, você recolhe para você, que te edifique, que Deus te abençoe. E a gente vai continuar falando sobre isso, ok? No próximo vídeo. Um abraço.